Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade então na nossa aula de articulações, sistema articular. E a gente parou aqui falando a respeito da membrana sinovial. Que a membrana sinovial, ela vai conter todo o líquido que a gente tem dentro da articulação, tá? Esse líquido, ele pode aumentar a quantidade quando a gente tem alguns problemas articulares, no sentido de inflamação ou outros tipos de doença crônicas articulares. A gente viu na aula anterior, vamos trocar o slide aqui, os componentes de uma articulação. Então, uma articulação tem cavidade articular, membrana, cápsula, cartilagem, ligamentos, meniscos ou discos, certo? Então, depois dá uma olhadinha lá, que é muito importante vocês saberem o que constitui uma articulação. Agora, a gente vai falar sobre algumas patologias e algumas consequências das articulações. Então, o líquido sinovial é ele que vai nutrir toda essa articulação. Então, a gente não tem a presença de sangue dentro desta articulação. Então, todos os nutrientes vão chegar aqui pela membrana sinovial, tá? E onde a gente tem esse líquido, e é ele que vai nutrir e drenar toda essa, e vai manter essa articulação. Ele ajuda também a não ter um contato direto entre um osso e outro. É um líquido bem espesso, mais espesso do que a água, até meio cartilaginoso, assim, né? Meio gelatinoso. Então, ele vai ajudar, então, na nutrição e na lubrificação desta articulação. Aqui a gente está mostrando, então, uma pessoa fazendo uma punção, né? E quando a gente tem excesso de líquido por um problema articular, às vezes tem essa proliferação desse líquido no sistema de defesa e a gente tem que fazer uma punção para fazer a retirada desse líquido. Um resumo aqui para a gente da última aula das formas das articulações. Então, esferoides, condilares, da tróclea, né, que é o pivô, o gínglimo, esta outra aqui, que a gente quase não vê, e a celar. Certo? Então, esses são os tipos de articulação que a gente viu na outra semana. Uma coisa que eu quero salientar para vocês é que nas diartroses a gente não tem somente o movimento, a gente tem um deslizamento junto da articulação. Então, aqui vocês podem perceber que além do movimento no eixo, certo? Então, aqui a partezinha azul, ela trocando de lugar, o osso ele vai deslizar, tem um deslizamento e uma rotação também, tá? Então, ele pode fazer na flexão, o deslizamento, e uma rotação quando ele está fazendo a fase de abdução. Então, ele tem que se deslocar para fazer o movimento, não é simplesmente como uma dobradiça que não sai do lugar. Então, essa é uma informação muito importante que a gente depois vai ver na prática, certo? Então, aqui alguns movimentos das articulações, né, as mais conhecidas, a flexão e a extensão, a abdução e a adução. A abdução é quando a gente abre, a adução é quando a gente fecha. A gente viu isso lá nos primeiros dias de aula, certo? Continuando então aqui com as nossas patologias que eu falei que a gente ia falar. Uma muito comum é a luxação aqui de cotovelo, muito frequente em crianças, principalmente quando elas vão atravessar a rua ou ela vai escorregar, a gente segura ela pelo punho, pelo antebraço e tem uma luxação aqui, ó, da cabeça do rádio. Às vezes a própria criança na movimentação consegue deslocar e colocar ela de volta no lugar. Se não, vai no médico, à medida que ele vai mexer, dá um clequezinho e volta. Isso não significa que não dói. Dói sim, tá? Dói bastante até conseguir colocar no lugar de volta. Então, é uma luxação. A gente também pode encontrar outros tipos de luxação. Aqui é uma luxação do ombro, tá? A gente consegue ver por esse sinalzinho que a gente chama de sinal do sulco. É quando a cabeça do úmero desencaixa aqui da cavidade glenoide e vem parar aqui embaixo. As pessoas que têm frouxidão ligamentar, isso é muito comum, tem gente que só tem a frouxidão no ombro, já se acostumou e já sabe colocar com facilidade, dependendo da quantidade
e da tensão muscular, né, dessa pessoa, precisa de um auxílio para poder colocar no lugar ou até mesmo ir para uma emergência. Aqui é um exemplo de uma luxação da articulação dos dedos. Então, falanges, certo? E metacarpo. Outro problema muito comum, né, nas articulações são as artroses, os desgastes articulares. Então, aqui a camada de cartilagem é uma camada hialina e ela recobre a superfície articular do osso. Então, todo o osso tem essa cartilagem, certo? Toda a parte da extremidade dela. Ela tem esse aspecto liso e esbranquiçado para facilitar a movimentação. Só que quando a gente tem uma movimentação exagerada, uma sobrecarga, né? E outros componentes, às vezes até genéticos, pode ter um desgaste, ela vai se refazendo. Mas com o passar do tempo, ela não se refaz mais. E aí entra em contato osso com a articulação. Isso é muito dolorido, tá? Isso pode acontecer também aqui na patela. E tem vários graus de condromalácia e artroses, certo? Condromalácia é quando é o início da soltura de alguns pedacinhos dessa cartilagem. Então, você pode perceber quando você faz uma movimentação da articulação e parece que tem uma areinha. Então, são fragmentos, pedacinhos soltos nesse líquido sinovial. Que, com o passar do tempo, esses pedacinhos soltos vão entrando em atrito com a articulação e vão desgastando outras partes. É como se você imaginar um esfoliamento, né? E não imagina a areia da praia, ou você esfregando uma mão na outra, ou quando a gente compra sapato novo que fica esfregando e faz aquela bolinha, vai acontecer a mesma coisa com a articulação. Então, a condromalácia é um início já da artrose. A artrose é quando a gente chega, né? Osteoartrite é quando tem uma inflamação, tudo que é it é inflamação, certo? A artrose é quando já está instalado o problema. Não que aqui não tenha, né? Aqui já tem o problema. E aí tem todo esse desgaste articular, que não é só os fragmentos que estão soltos, tem uma degeneração da cartilagem, isso pode ser por fatores genéticos ou mecânicos. Mecânicos é quando a gente fala sobrepeso, excesso de esforço, excesso de carga. E aqui é uma foto real de um joelhinho bem bonito, aberto aqui, se vê, né, que pela quantidade de gordura aqui já é uma pessoa também obesa. Lembrando que a gente não tem presença de sangue na articulação, lembra que a gente falou? Então, esse sangue vem do osso mesmo. E lembra que a gente falou que ao redor do osso a gente tem o periósteo e ele é inervado? Então, é daí que vem a sensação de dor. Retornando lá nas primeiras aulas, lembra que a gente falou de osteoporose? Osteoporose é aqui dentro do osso. Isso aqui é a artrose, são coisas diferentes. A artrose dói, osteoporose não, a não ser que tenha uma fratura. Aqui também um outro tipo de problema de disfunção de quadril. Ao redor dessa articulação, certo? Aqui tá mostrando um corte, né? A gente tem um excesso da cartilagem, da cápsula, ela é um pouquinho mais frouxa. E às vezes ela pode se romper e dobrar aqui, causar problemas nesta articulação. Outro tipo de... Aí aqui, ó, a gente vai chamar de labro, tá? Esse contorno aqui do quadril é o labro, que ele pode se machucar também e inflamar. Aqui a gente tem os rompimentos ligamentares. A gente tem ligamentos sustentando e segurando todas as articulações. Aqui a gente tem o ligamento cruzado anterior e posterior na articulação do joelho. Ele vai evitar as rotações do joelho ou que essa tíbia se projete muito para frente, né? Normalmente os jogadores de futebol, futsal, costumam lesionar bastante esse tipo de ligamento. Lembrando que não é só ele que segura toda essa articulação do joelho. A gente também tem os ligamentos que vêm aqui na lateral, tá? Ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Eles vão ajudar também a não
deslocar para as laterais. Então, aqui é para as laterais, aqui é antero-posterior. E a gente vai ver na prática depois testes específicos para a gente poder avaliar essa articulação e saber se tem algum tipo de lesão. Aqui, para a gente mostrar uma outra vista para vocês, olha lá, o ligamento patelar, também tem o ligamento aqui para cima, que a patela, lembra que ela está dentro do tendão do quadríceps, do reto femoral? Mas ela também tem aqui embaixo também, tá? Sem falar das tendinites que a gente pode encontrar. As tendinites são as inflamações nos tendões. Aqui a gente tem o ligamento colateral lateral, que ele pode ser rompido ou ele pode ser só estirado, tá? Ou avulsionado, né? A gente pode romper ele até tirar ele aqui do osso. Eles podem ser reconstituídos, tem uma degeneração, mas eles nunca voltam ao normal. Lembrando que ligamento, ele tem uma elasticidade mínima. Ele não é músculo, a gente não alonga ligamento. A gente alonga músculo, né? O trabalho de flexibilidade com músculo. Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês, tá? Uma lesão de menisco. Lembra que eu falei que o menisco e os discos podem aparecer em algumas articulações? Então, o menisco a gente encontra aqui no joelho, tá? Essa é uma articulação do joelho. Aqui é um côndilo, outro côndilo, há um platô da tíbia. E a gente tem na base 2 meniscos. E esses meniscos também podem ser machucados, rompidos ou até arrancados, né? Dependendo do tipo de esforço. Então, imaginem aí o cravo de uma chuteira de futebol no chão de terra e aí cravou, o corpo todo gira e a perna fica. Então, acaba estressando os ligamentos e os meniscos. Aqui são uma câmera, né, e um procedimento da artroscopia, do aspiradorzinho aqui para limpar toda a articulação e arrumar esse menisco. Às vezes é retirada uma parte, em outros momentos a gente consegue fazer uma ligação aqui, ou mesmo tem que fazer totalmente a retirada desse menisco. Capsulite adesivante é um outro tipo de problema articular que a gente encontra no ombro, quando a pessoa fica muito tempo com o braço imobilizado por algum problema articular, podendo ser doenças reumáticas, crônicas, tendinites ou até fraturas. O que acontece? Tanto no quadril quanto aqui no ombro, essa é uma articulação do ombro, tá? Então, aqui a gente pode ver a espinha da escápula, o acrômio, processo coracóide, a escápula e o húmero. Aqui a gente tem a cápsula. A cápsula, ela é frouxa. Se ela fosse apertadinha, né, se ela não tivesse essas dobrinhas aqui, a hora que a gente vai levantar o braço, a gente ia estressar, né, essa articulação. Então, ela tem essas dobras, essa sobra de cápsula aqui, para a gente poder fazer os movimentos. E quando a gente tem esse braço imobilizado por muito tempo, pode causar uma inflamação, elas se juntarem e aí a gente não consegue fazer o movimento como antes. A gente tem uma redução do líquido sinovial, consequentemente também a diminuição da amplitude de movimento. Geralmente é causado por trauma aqui nessa região, né? Então o braço fica imobilizado. E aí a gente tem que fazer a quebra dessas queloidezinhas para conseguir ganhar amplitude novamente de movimento. É bem dolorido, tanto a fase de inflamação e a fase de reabilitação. E os tendões, né, que passam aqui, que podem se inflamar, que é o sulco da cabeça longa do bíceps, passa bem aqui. Então, pode ter uma tendinite aqui também. Aqui é para vocês verem que a gente tem outros tipos de ligamento no ombro também, tá? Cada pedacinho desse tem um ligamento. E aqui, o impacto ósseo, né, o choque ósseo, também podem provocar problemas articulares aí. Então, no caso de sobrecarga, sobrepeso, que a gente já veio falando. Podem ser algumas modalidades esportivas ou o próprio uso do dia a dia. Salto, sobrepeso, aqui no caso o exemplo é uma bailarina, onde coloca todo o peso do corpo apenas na ponta dos pés, sobrecarregando então o calcâneo, o osso navicular, havendo um choque ósseo, problemas até
de tendinites, tendinopatias, nessa articulação do tornozelo, metatarso dos pés, ou até mesmo o hálux valgus, que a gente viu lá nas primeiras aulas de anatomia. É isso aí, pessoal. Então, a gente teve mais uma aula sobre sistema articular. Estudem, não deixem de estudar, e até a próxima aula.